Eu quero lhe dar boas-vindas nesta oportunidade maravilhosa que Deus nos concede de juntos orarmos, buscarmos entendimento da palavra de Deus, entendimento da revelação de Deus escrita na sua palavra e ainda caminharmos na comunhão com Jesus Cristo vivo, ressurreto e Senhor, através da oração da igreja. Às sextas-feiras nós estamos aqui com este propósito de buscar, de pedir, bater na porta, orarmos uns pela vida dos outros. Intercessão é uma palavra de absoluta relevância no ministério de oração da igreja. Nós temos uma lista de irmãos, pedidos, familiares, enfim, um trabalho sério. Nós desenvolvemos um trabalho sério na questão da oração. Nós cremos na importância do ministério de oração no ministério da igreja. Nós cremos que o valor da oração é grandioso. A igreja que ora é uma igreja avivada, é uma igreja poderosa em Cristo Jesus. Então, lembre-se que o poder está naquele que responde à oração, que é o nosso Deus. Ele escolheu a oração como um meio de comunicação com Ele. Foi Ele que disse: pedi, buscai, batei. Na oração não esmoreça, seja perseverante. Então aqui estamos para isso. Eu quero declarar em nome de Jesus que as orações trarão um grande efeito sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Você pode escrever no nosso chat de oração, tanto pelo canal da igreja, @Comissão Online. Esse é o nosso canal de YouTube, Comissão Online, ou ainda pelo nosso Facebook, Anderson Nogueira Bispo. Nossos irmãos se dividem nesses dois lugares para participarem da nossa live e você é nosso convidado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus sem mais demoras. Vamos ouvir a voz do Pai, vamos buscar, vamos pedir, vamos bater e vamos fazer isso sobre a palavra de Deus. Jesus disse: se as minhas palavras permanecerem em vós, então vocês vão pedir o que quiserem. Então há uma conexão entre permanecer na palavra, que é permanecer na vontade de Deus, e a questão da vida de oração. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, vamos abrir a palavra de Deus. Marcos capítulo 8, versículo 14. Vamos falar sobre discernimento espiritual. A falta de entendimento da vontade de Deus pode tornar a oração ineficaz. Você lembra que Tiago disse: pedi e não recebeis, por quê? Pedis mal, apenas para desfrutar nos vossos prazeres. Tiago ali nesse contexto estava falando sobre os prazeres da carne, a vida mundana, a pessoa que só quer pedir pensando nas coisas do mundo, esquece-se dos seus compromissos com Deus, compromissos com a igreja, com a palavra, a pregação, a evangelização, o bom testemunho, todo o conjunto da fé cristã. Estavam pedindo para esbanjar uma vida, distante das coisas de Deus. Então Tiago diz: vocês não vão receber, vocês estão pedindo mal. Por quê? Aquela gente, em última instância, não tinha discernimento espiritual. Eles não entendiam qual era a vontade de Deus. Deus quer que você tenha felicidade? Sim. Deus quer que você tenha paz? Sim. Deus quer que você tenha uma vida sobre a rocha? Claro. Ele é a nossa segurança. Ele é o nosso rochedo. Agora,
quer comendo, quer bebendo, quer cantando hinos, salmodiando, quer orando, quer andando, quer deitado, tudo que você faz precisa ser para a glória de Deus, precisa ter um bom testemunho, precisa ser pensando na evangelização. Então não tem como você ser duas pessoas, uma na igreja, outra no mundo, e achar que Deus vai responder orações. Então você entende que o discernimento espiritual, ele pode tornar a oração ineficaz? Então vamos aprender, vamos aprofundar este assunto nesta noite. Vamos usar o texto de Marcos, capítulo 8. Olha lá, versículo 14. Diz a palavra sobre o fermento dos fariseus. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo nada. Preveniu-os Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus, e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si. Olha, Jesus está falando isso aí porque a gente não tem pão, que a gente esqueceu o pão, não trouxe nada para comer. Jesus, percebendo, lhes perguntou: Por que vocês discorrem sobre não terem pão? Vocês ainda não consideram, não compreenderam o que eu estou falando? Vocês têm o coração endurecido? Vocês têm olhos e não veem? Vocês têm ouvidos e não ouvem? Não vos lembrais de quando parti 5 pães para 5.000? Quantos cestos de pedaços sobraram? Eles disseram: 12, recolhemos 12. E de quando parti 7 pães para 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: Vocês ainda não entendem? O fermento dos fariseus que eu estou falando aqui não tem nada a ver com o fato de vocês não terem pão. Eu multipliquei lá e eu posso multiplicar novamente. Eles tinham coração endurecido, falta de discernimento espiritual. Vamos falar com Deus. Senhor amado, Pai eterno e bendito, nós estamos aqui movidos, Pai, pela Tua bondade, pela Tua graça, movidos, Senhor, pelo Teu poder, pelas Tuas muitas misericórdias. São elas que nos mantêm de pé, sustentados, felizes, firmes, poderosos nesta terra, conduzidos em triunfo, prontos, Senhor, para a próxima jornada, para a próxima fase. Então, ó Deus, nós estamos agarrados a Ti totalmente, agarrados à Tua palavra absolutamente, pedindo, Pai, com muitos rogos, que a Tua graça seja cada vez mais abundante sobre nós. Em nome de Jesus, Pai, nós aqui queremos declarar, em nome de Jesus, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E que, portanto, ó Pai, Teus filhos, Tuas ovelhas, a Tua igreja, que está agora participando desta live, com sua família, seus filhos, vizinhos, pessoas que se reuniram agora num pequeno grupo de integração e crescimento da igreja. Ó Deus, que nesta hora, esta palavra e as orações que estão sendo feitas surtam eficácia na vida das pessoas, causem um efeito transformador sobre cada vida. Ó Deus, nós a Ti rogamos, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Nós oramos em o nome do Senhor Jesus Cristo, e o povo amado de Deus, ovelhas do Senhor, digam amém e amém. Louvado seja o Senhor. Bem-vindos, irmãos queridos que estão aqui em nossa live. Louvado seja Deus. Deixa eu desligar o telefone, porque temos irmãos que ligam na hora da live. Aleluia. Então, bem-vindos, irmãos queridos que estão na nossa live. Louvado seja Deus aqui pelo canal do YouTube. Eu agora estou acompanhando pelo YouTube da igreja
Nós mudamos um pouco aqui o modelo do gabinete pastoral. Estamos usando a câmera, a log, e, portanto, eu estou acompanhando pelo nosso canal do YouTube da igreja. Louvado seja Deus. Pois bem, ovelhinhas queridas, amados, família, gente poderosa, gente de Deus, gente que é templo do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo de Deus, gente ungida, gente abençoada, que foi lavada e foi remida no sangue do Cordeiro de Deus. Você pode estar em qualquer lugar agora do Rio, do Brasil, do mundo. Bem-vindo, graça e paz. Vamos estudar a palavra e vamos orar. A palavra de Deus está nos mostrando, sem filtros, sem, reescrever fatos de uma forma tendenciosa. Ela está mostrando legitimamente, autenticamente, situações onde há uma dificuldade dos discípulos discernirem o que está acontecendo, o que Jesus está falando, o que está havendo no mundo espiritual. Os discípulos muitas vezes, e a palavra de Deus registra cada uma delas, manifestam, demonstram dificuldades de entendimento. O que estava acontecendo, o que estava no mundo espiritual sucedendo. Eles não entendiam muitas vezes. Não entenderam nas 2 vezes que Jesus multiplicou pães e peixes para milhares de pessoas. Eles não entenderam com aquilo que Jesus é o Deus provedor. Uma mensagem simples: Deus proverá. Quando Jesus enviava seus discípulos, ele dizia: olha, não leva muita coisa na viagem não, leva apenas o básico, porque eu vou dar sustentação a vocês e nada vai lhes faltar. Essa era a mensagem. Estava dizendo: vocês são mensageiros, vocês estão levando uma palavra, mas a palavra que vocês estão levando não é de vocês, é minha, é do Senhor Jesus, é de Deus. Portanto, Ele é o Senhor, Ele vai dar recursos, Ele vai dar provisão. E os discípulos não entendiam, não entenderam nas 2 vezes. Outra feita foi quando estavam ali no mar, Jesus havia dito: a gente vai passar para o outro lado. E de repente vieram ondas, vieram problemas, e eles: olha, o mestre está ali dormindo, a gente vai morrer. Ó mestre, o senhor não se importa que a gente morra? Olha aí o coração endurecido, olha aí a falta de discernimento espiritual. Como é que o mestre não se importa que eles morressem? Logo o mestre, logo o mestre que tantos milagres operou, que tantas curas fez, que tanto amor demonstrou. Falta de entendimento. Em outra feita, na 4ª vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã, estavam lá os discípulos no lago de Genezaré, e de repente veio uma forte chuva, um vento euroaquilão e ondas para todo lado, e Jesus vem andando sobre as águas, e os discípulos, formados no seminário teológico, caminhando com Jesus Cristo, direto ali com o Senhor, é um fantasma que está vindo por aí. Discípulos com medo de fantasma, discípulos aterrorizados por causa do fantasma. Falta de entendimento espiritual. Há outras passagens, uma delas nós vamos ver daqui a pouco. Então, essa realidade, amados, a Bíblia registra todas elas com muita clareza. E eu vou lhes dizer uma coisa: nos é muito reconfortante. Isso nos é muito reconfortante. Por quê, irmão? Por quê? Porque quantas são as vezes que nós estamos, como dizemos no bom carioquês, viajando na maionese? Quantas são as vezes que a gente pega o bonde andando e a gente não entende nada? A gente não entende o que está acontecendo, não entende a voz de Deus. Às vezes a coisa está tão difícil, tão complicada, que a gente não entende nem a leitura bíblica. Nem a leitura bíblica.
Parece que quando a gente vai orar, há uma pedra terrível, grande, que a gente tem que quebrar, e há uma dificuldade muito grande. Isso se chama dureza do nosso coração, a nossa insensibilidade. Às vezes a gente olha a guerra que acontece aqui, especialmente no Rio de Janeiro. Você sabe que a nossa polícia, ela é uma das polícias, se não for a mais, uma das mais preparadas do planeta. Nem em lugares em zona de guerra é tão perigoso aqui ser um policial como no Rio de Janeiro. Então, só que às vezes as pessoas saem para a rua e só conseguem ver essa guerra externa, do assalto, do problema, e não enxergam a guerra espiritual das almas que todos os dias nós enfrentamos. Agora, hoje, começa até terça-feira, até quarta, meio-dia, a quarta-feira de cinzas, começa um período, amados, que a guerra espiritual é terrível, a guerra espiritual é forte, heréticos, falsos profetas têm se levantado. Esses dias eu vi um falso profeta, um pseudo-pastor, orando lá dentro do sambódromo, enquanto o pessoal fazia um ritual de lavagem para acontecer lá a festa da carne, onde abusos sexuais, pornografia, todos os valores terríveis da sociedade, do inimigo, do mal, são elevados. E o cara estava lá dizendo que Deus está lá, que aquilo lá não tem nada do diabo. Obviamente não é um pastor sério, não é um homem de Deus, uma pessoa que está absolutamente distante do temor do Senhor para fazer afirmações tão esdrúxulas e absurdamente distantes da verdade. Luz não se mistura com trevas. Luz não se mistura com trevas. E exatamente o que ele fez foi o que a serpente fez no Éden. Porque Deus diz uma coisa: luz não se mistura com trevas, pelos frutos conhecereis. E quando você olha os frutos do carnaval, o que você vê? O que você vê, amado? Todos os valores do inimigo ali sendo promovidos, inclusive pessoas literalmente endemoniadas, cultos ao demônio acontecendo. Então a palavra de Deus condena isso. Aí vem uma pessoa e diz: não, Deus não disse isso, não, isso não é assim não, isso daí é coisa de gente religiosa. Isso é coisa da palavra de Deus. Então, falta de entendimento espiritual. Então, amados, ouça, ovelhinha amada, é impossível ter uma vida de oração se você não tem relacionamento com Jesus, se você não tem entendimento da palavra de Deus, se você não vive uma vida de fato em Cristo Jesus. É impossível. Se você pela fé não entrega a tua vida para que a palavra de Deus transforme você. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. E quando você ouve, você recebe a palavra, você medita na palavra, ela é a lâmpada dos pés, ela é luz para os caminhos. Quando a palavra permanece na tua vida, quando ela transforma teu entendimento, transforma teus pensamentos, ela transforma teu linguajar, transforma teu jeito de agir na vida, perante as pessoas, perante o mundo. Então, amado, você então vive uma vida em constante transformação diante de Deus. Neste momento, você está caminhando de acordo com a vontade de Deus. Está aprendendo a caminhar de acordo com a vontade de Deus. Quando você lê em Hebreus capítulo 11, a galeria da fé, você vai ver pessoas que pela fé andaram de acordo com a vontade de Deus. Pela fé, elas agarraram a carreira que lhes estava proposta, eles seguraram a carreira que lhes estava proposta e caminharam diante da vontade de Deus e fizeram a vontade de Deus. Então, estes que andam de acordo com a vontade de Deus
são aqueles que são trabalhados pela palavra de Deus. A palavra está causando efeitos na sua vida. Sim, irmãos, o nosso Senhor Jesus, dentro do capítulo 8 de Marcos, estava exortando aqueles discípulos sobre a realidade espiritual, sobre o que acontece na vida espiritual, porque quando nós estamos despertados para isso, alertas quanto à vida espiritual, sim, aí nós temos os nossos caminhos transformados, a nossa vida é transformada, e isso é uma via de mão dupla. Se você agora está transformado, a palavra, e você começa, por outro lado, a abandonar a palavra de Deus, a deixar de ter uma vida cristã, sadia, na casa do Pai, olha, aí a tua visão espiritual, a tua vida com Deus já vai esfriando. Então você nota que uma coisa vai alimentando a outra. Assim, ovelhinha amada, Jesus estava despertando aqueles homens, porque estava havendo falta de discernimento espiritual. E se você perceber, no capítulo 7, versículos 31 a 37, Jesus curou um surdo, era surdo e gago. Jesus foi lá e curou esse homem, porque ele é poderoso para curar. Depois, no capítulo 8, versículos 22 a 26, Jesus cura um cego de Betsaida, ou seja, ele cura surdo e gago antes do texto que nós estamos estudando, e depois do texto ele cura um cego. Então o texto que a gente está estudando, como um sanduíche abençoado, ele está no meio de duas curas, surdo e gago e o outro cego, e o nosso texto está no meio de pessoas que estavam cegas espirituais, surdas espirituais, um entendimento tardio, pessoas tardios de coração. Está ali, os discípulos estão assim, entre duas curas. Amado, eu quero dizer, o Deus que cura o surdo, que cura o gago, que cura o cego, o Deus que faz milagres na vida física das pessoas, é poderoso para curar a tua vida espiritual, é poderoso para transformar a tua alma, para transformar os teus pensamentos, para curar você, para não apenas tirar você do mundo, mas tirar o mundo de você. Você sabe que a conversão, quando a pessoa se converte, ela é tirada do mundo, mas quando a pessoa é santificada através da vida com Deus, da palavra, o mundo é tirado dela. Entende? Porque tem muita gente que se converteu, amém, recebeu Jesus, mas depois vive apenas no mundo secularizado, um pensamento progressista, é cristão, mas é petista. É cristão, mas levanta a bandeira do aborto. É cristão, mas levanta a bandeira da liberação das drogas. É cristão, mas sabe, aplaude o carnaval, está lá no meio do carnaval dizendo que aquilo é uma coisa de Deus. Amado, ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode. Então, ovelhinha amada, nós precisamos estar vigilantes quanto a esse pensamento secularizado, que tudo está normal, tudo é isso aí, tranquilo, oba, oba. E inclusive dentro desse texto, ao pensamento do materialismo. Por quê? Porque o materialismo, na perspectiva de uma pessoa, contribui para a cegueira espiritual, para a dureza de coração. Note que eles estavam dizendo que Jesus estava advertindo sobre o fermento dos fariseus, porque faltava pão, que eles não tinham pão. A mente deles estava voltada para a questão material. A mente deles estava voltada para a questão do ter pão. Amado, não ter pão
às vezes passar por dificuldade financeira não quer dizer que você não seja um abençoado. Não quer dizer que Deus não é por você. Por outro lado, você ter muito também não quer dizer que Deus seja por você. Quantas pessoas estão aí fora no mundo, batendo cabeça, aplaudindo Satanás, investindo em coisas do diabo aí, e são ricas. Poderia citar aqui George Soros, por exemplo, um cara absolutamente mergulhado nas coisas do capeta, financiando as coisas do diabo no mundo inteiro. Pelo fato dele ser milionário, sei lá, trilhardário, ele tem a bênção de Deus? Claro que não. Pelo contrário, como naquela passagem lá do rico e do Lázaro. O rico morreu e foi para o inferno, o Lázaro morreu e foi para o céu. E aí o rico estava lá: Senhor, bota aqui uma gotinha de água na minha língua, pelo amor de Deus. E aí Abraão respondeu: olha, você lá na terra teve tudo que você quis, e você seguiu o caminho errado, agora aqui você está sofrendo. Lázaro lá penou, apanhou, mas seguiu o caminho certo, agora ele está aqui na bem-aventurança. Então você note, amados, que a perspectiva do materialismo, ela está errada. Você não pode medir a bênção de Deus, você não pode medir o amor de Deus, você não pode medir a graça de Deus, você não pode medir a misericórdia de Deus sobre a tua vida baseado meramente na questão material. Claro que não. A questão material é um dos fatores que seguem a vida aí, você sabe, mas, meu amado, você pode estar enfrentando lutas e ser tremendamente um abençoado de Deus, um homem influenciador, uma pessoa que vai deixar um grande legado no mundo. Você também pode ser rico e também ser assim. O importante é que nós observamos os princípios da palavra de Deus. Nós temos na palavra de Deus homens pobres e homens ricos que foram tremendamente abençoadores, espiritualmente falando. Foram pessoas tremendamente usadas por Deus. Se você olhar, por exemplo, a figura de Abraão, nós somos abençoados com o crente Abraão. Para a direita, para a esquerda, Abraão era abençoado, um homem próspero. Um homem que em Gênesis 24 diz que ele se tornou sobremaneira grande em todas as coisas. Mas ele foi maior ainda no quesito da fé. Ele foi maior ainda na perspectiva de Deus. Quando seus pastores estavam brigando com os pastores de Ló, seu sobrinho, ele deu a preferência para Ló: Ló, pode escolher para onde você quer ir. E Ló, observando a questão da geografia, os melhores lados, materialismo, ele: eu vou para cá. Abraão: tá bom, filho, pode ir, porque para onde eu for, eu sei que a bênção de Deus vai estar comigo. E nós temos o caso de Paulo, o apóstolo Paulo, o homem mais influente da história depois de Jesus, mais influente da história depois de Jesus, influencia todo nosso hemisfério, todo o Ocidente, é o maior influenciador de pensamento da nossa história. E como é que ele morreu? Estava preso, abandonado por todos, menos por Lucas, sentindo frio, decapitado, pobre, sem nada. Conheceu todas as prisões de Roma. Ficou 2 anos em Cesareia, numa postergação, porque o governador lá queria puxar saco de outras pessoas, ao invés de fazer a justiça. O homem injustiçado e morto assim, mas tremendamente influenciador, bem-sucedido. Estamos hoje aqui, graças a Deus, estudando a palavra do Senhor com olhos iluminados que Deus deu a Paulo, e ele deixou isso registrado. Então, irmão querido, se você tem entendimento da palavra de Deus, se você tem entendimento da vida espiritual, se os teus olhos estão abertos para discernir espiritualmente, se a tua visão de mundo está baseada na palavra de Deus, eu vou dizer uma coisa, amado: você está preservado
elevando a mentalidade espiritual. E é isto. Paulo diz que nós não andamos por vistas, nós andamos pela fé. Andamos pela fé. Então todo chamado cristão, todo dom sendo praticado, toda arma espiritual é espiritual. Toda arma nessa guerra é espiritual. É voltado para a questão da oração, a prática da oração, entendimento do texto bíblico, entendimento da vontade de Deus, é o bom testemunho que você dá, é a reação que você dá para o mundo. Quando alguém lhe dá um tapa, você aprende o que a palavra ensina da questão da outra face, e você coloca brasas vivas desta forma sobre a cabeça dos teus inimigos. Eles vão ficar pensando, gente, essa pessoa tem uma postura diferente. Essa pessoa tem uma postura elevada, essa pessoa tem uma postura admirável. Nós temos falado mal dele, nós temos tentado puxar o tapete dele, nós temos tentado destruir a vida dele. E o que ele está fazendo? Ele está reagindo com a mesma moeda, ele está fazendo trancinha, ele está fazendo espírito de rebelião, jogando todo mundo contra um ao outro. O que ele está fazendo? Ele está orando por nós, ele está abençoando a nossa vida, ele está pedindo a Deus que nos abençoe. Gente, esse cara tem uma coisa diferente, essa mulher tem uma coisa diferente, é algo de Deus. Então você deixa brasa viva na cabeça dos teus perseguidores, e certamente, amado, Deus vai abençoar a tua vida grandemente por causa disso. Então, discernimento espiritual. Veja como o discernimento espiritual, ele muda o comportamento, ele muda as tuas palavras, ele muda teus relacionamentos. Diga-me com quem você anda e eu vou dizer se eu vou andar junto contigo ou não, se eu vou junto com você ou não. Você sabe, com quem você busca criar relacionamentos, vínculos, aonde você está amarrando teu bode, teu bezerro, teu boi, tua vaca? Está amarrando aonde? Então, amado, isso tudo vai demonstrar o teu discernimento espiritual. Então, ouça, uma das distinções fundamentais entre cristãos e não cristãos, que distingue fundamentalmente, você olha e diz, opa, esse é cristão, opa, aquele não é cristão. Uma das coisas fundamentais nessa distinção é a mentalidade da pessoa. É a mentalidade. São as bandeiras que esta pessoa levanta. É o linguajar dessa pessoa. A boca fala que está cheio o coração. Não tem como você ser cristão e você levantar certas bandeiras que a esquerda brasileira levanta. Não tem como. Eu, como pastor, não estou aqui para levantar bandeiras de partidos políticos, mas como pastor eu tenho a obrigação e o compromisso de levantar princípios espirituais e apontar caminhos para você, biblicamente. E a esquerda brasileira e a esquerda mundial têm levantado bandeiras anti-Deus, contra Deus. Não tem como você ser cristão e você apoiar aborto. Não tem, filho. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Não tem como você ser cristão e você pedir por liberação de drogas. Aí depois traz um filho drogado na igreja para orar e libertar. Não tem como. Entende? Então é a mentalidade. Isso distingue você. Isso mostra quem você é. Sabe? Então, ovelha, Marcos 8:30, olha o que Marcos 8:31, olha aqui um exemplo de quando nós estamos mais carnais, nossa mentalidade está mais carnal do que deveria, olha lá, do que o espiritual. Marcos 8:31, então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. Jesus estava ensinando, olha, eu vou morrer, eu vou sofrer, mas eu vou ressuscitar. Esse é o plano de Deus. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, olha o irmãozinho Pedro aí, ó.
Olha o Pedrinho, Pedrinho. Chamando à parte, começou o quê? A reprová-lo. Jesus, porém, voltando-se, fitando seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, você cogita das coisas do homem. Veja, ovelhinha amada. Então, ouça, ovelhinha, para terminar esta mensagem. A mentalidade de um discípulo, no livro de Marcos, ela é definida. Por quê? Pelo quê? Pelo pensar na vida pelo filtro do reino. Ou seja, é olhar o mundo pelas lentes da palavra. Fé é a mesma coisa que praticar a palavra, no livro de Marcos. A mentalidade do discípulo é definida por conhecer Jesus de forma relacional. Você vai ver diversas vezes os discípulos em oração, comunhão. Jesus orando em todo instante, a madrugada inteira, tudo era oração. E a meditação da palavra, que vem pelo conhecimento, é dado pelo conhecimento. Todas as vezes Jesus ensinando a palavra. Agora mesmo no capítulo 8 ele estava ensinando a palavra, advertindo, cuidado com o fermento dos fariseus. E os discípulos, acho que a gente não tem pão, pensando no pão, e não era nada isso. Então, ovelhinha amada, nós precisamos ter a mentalidade espiritual ativa, porque o contrário à mentalidade espiritual é a mentalidade carnal, é o egocentrismo, é o materialismo, é a cegueira espiritual, e isso impede a vida de oração. Sabe, no materialismo, no egocentrismo, o homem no lugar de Deus, isso daí é a essência do pecado, é a independência de Deus, é o homem achar que pode fazer as coisas por si só. Exatamente o contrário ao que a oração propõe: seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Entende, amado, como a falta de discernimento espiritual é um bloqueio para a vida de oração? É um bloqueio. Então, ovelhinha amada, para superar a dificuldade de entendimento espiritual, para superar a cegueira espiritual, para ter uma oração eficaz, conserve a mentalidade espiritual. Como? Leitura bíblica diária. Nós enviamos pelo menos 2 a 3 devocionais todos os dias. Todos os dias, para os irmãos da igreja, 3 devocionais, todos os dias, é para você orar, para você ter meditação bíblica. Ovelhinha amada, santo de Deus, conserve a mentalidade espiritual. Certamente você vai aprender a não olhar somente as coisas humanas, como os discípulos estavam olhando achando que era falta de pão. Você vai olhar além disso. Você vai conseguir ter o discernimento espiritual, compreender a palavra de Deus, vai conseguir identificar que, no caso aqui, o fermento dos fariseus, Jesus estava dizendo sobre a incredulidade dos fariseus e os ensinamentos equivocados deles. Ou seja, o problema dos fariseus era heresia e incredulidade. Então, amado, afaste-se da incredulidade, afaste-se das heresias, mantenha-se na sã doutrina, mantenha-se alimentado pela palavra, estude os nossos devocionais diários, estude no canal da igreja. Nós temos playlists, diversas mensagens, quase 500 mensagens postadas no nosso canal. Você tem aí quase 2 anos de mensagem. Se você ouvir todos os dias, você tem 2 anos de mensagens ali à sua disposição, praticamente. Então, amado, mantenha a mentalidade espiritual, a vida de oração. Em nome do Senhor Jesus, você terá olhos iluminados para enxergar a vontade de Deus, e assim, amado, a tua oração surtirá um grande efeito, será eficaz, será poderosa, e em nome de Jesus Cristo você verá grandes milagres da parte de Deus. Assim como Jesus curou o mudo, o gago, o surdo, o cego, Jesus vai curar também através da tua vida. Jesus vai fazer grandes obras através da sua vida, através da sua oração,
através da sua vida com Deus, do seu testemunho, do seu exemplo de vida, Jesus vai operar grandemente através da sua vida, submetida à vontade dele. Amém? Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, 8h10 na cidade do Rio de Janeiro. Temos 20 minutos por oração da fé. Eu quero agradecer a Deus. Fiquei muito feliz esta semana quando nós recebemos a notícia que a Joana é uma criancinha de 13 aninhos, uma jovenzinha, e graças a Deus, ela que estava debaixo de uma sentença médica que não haveria cura, não haveria chance para cura no caso dela, de uma artrite idiopática juvenil e inflamações e dores. Ela teria que conviver com aquilo ali o resto da vida. Graças a Deus saiu uma nova palavra e essa menina não foi achada nenhuma inflamação. Ela está, em outras palavras, curada pelas chagas de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Curada. Ela vai ainda fazer alguns tratamentos, vai ainda permanecer em supervisão e algum tratamento. Mas, irmão, a sentença caiu por terra, o mal caiu por terra. A nossa irmãzinha, ovelhinha Joana está curada para o louvor e a glória do nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Que alegria! Louvado seja o nome de Deus. Louvado seja o Senhor. E eu quero declarar que você será o próximo a dar o teu testemunho. Você será o próximo a dar o teu testemunho. Receba, creia nesta palavra em nome de Jesus. Creia nisto. Vamos orar pela vida do Marcelo de Azevedo Galvão Moura. Ele é filho da irmã Mônica Emer, uma irmãzinha em Cristo Jesus, lá da região oceânica de Niterói. O seu filho está com uma hérnia de disco volumosa na cervical, está ali contraindo nervos e as dores são muito grandes, nem remédios fortes como o Tramal tem dado jeito. Ele vai estar internado desde o dia 18 de fevereiro, vai passar por uma cirurgia. Vamos orar aí para esse plano de saúde liberar logo isso, que estão enrolando. Sabe que às vezes isso acontece, na hora de comprar o plano, promete até ressurreição de morto, mas na hora de cobrir a doença não cobre nem dor de dente. É verdade? Isso acontece muitas vezes. Nós estamos criticando aqui para que isso seja mudado, tá bom? Então vamos orar pela vida do irmão Marcelo, pela Maria Rita, que também vai passar por uma cirurgia mês que vem. Em nome de Jesus, todo mal cai por terra. Pela Cristina, que teve um AVC. A Cristina não, perdão, já passou, já foi. Já não precisa mais de oração. Vamos orar pela Rosiane Brito, ok? Pela Rosiane Brito, por imunidade baixa, que a nossa irmãzinha esteja aí curada em nome de Jesus. Tá bom? Irmã Rosiane Brito. Pois bem, são os nomes que entraram para oração esta semana. Vamos rogar a Deus, vamos pedir pela graça do Senhor. Pai amado, Deus eterno, Deus bendito, Deus maravilhoso, nós estamos, ó Deus, absolutamente debaixo da graça, Pai, debaixo do Teu favor. Nós estamos aqui, ó Deus, para chamar a existência as coisas que não existem, para declarar e orar e, na prática, Pai, da vida, aprender a viver pela fé e não pelo que vemos, a andar pela fé e não pelas vistas. Estamos aqui, ó Deus, num grande treinamento espiritual. Todos os dias, Pai, nós somos treinados por Ti. Todos os dias o Senhor trabalha na nossa vida. Todos os dias o Senhor trabalha em nossos corações. O apóstolo Paulo vai escrever à igreja de Coríntios dizendo que o Espírito Santo de Deus opera em nós diariamente, de glória em glória. Nós somos transformados,
os pensamentos, a mentalidade, a forma de falar, o linguajar. A nossa vida está sendo cotidianamente impactada pela palavra de Deus, cotidianamente impactada pelo Evangelho de Cristo Jesus. Portanto, ó Pai, é uma bênção maravilhosa a oportunidade que o Senhor nos tem dado, ó Deus, de ter uma Bíblia em mãos, o texto para estudar. Ó Deus, hoje nós temos aí mídias, vídeos, áudios, MP3, MP4, tem câmera, tem ondas online. Nós temos aí centenas, milhares de comentaristas bíblicos bons, bíblias de estudo, versões para todo lado, que nos ajudam na compreensão do texto bíblico. Portanto, ó Pai, nós temos uma igreja que preza pelo conhecimento da palavra, que prima por isto, Senhor. Nós cremos na importância de uma palavra teologicamente balizada, um texto, um estudo, uma mensagem textualmente bem fundamentado na palavra de Deus. Nós cremos, Senhor Jesus Cristo, no valor da Tua palavra. Nós respeitamos a Tua palavra, respeitamos o que está escrito na palavra de Deus. Por isso nos esmeramos, nos esforçamos, ó Deus, para trazer o melhor conteúdo, uma melhor palavra a cada dia, a cada semana. Assim, Deus, nós temos em mãos, Pai, o que Paulo chama da armadura de Deus, o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, a couraça da justiça, o evangelho da paz, a sandália. Nós temos espada, nós temos tudo, Deus. Nós temos todas as partes da armadura à nossa inteira disposição. E Paulo disse: tomai a armadura, revista-se com a armadura. O que adianta você ter o dinheiro na conta e você não sacar? O que adianta você ter o arquivo lá disponível no site e você não fizer o download? Então, Deus, nós precisamos tomar a armadura em espírito de oração e meditação da palavra de Deus, porque essa vida cotidiana é passo a passo, Pai, nos passinhos de bebê, é passo a passo, dia a dia, de fé em fé, de glória em glória, que esse processo de crescimento e transformação, a engendragem vai trabalhando. E as tantas, Pai, Paulo vai dizer: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava, eu agia como menino, mas agora deixei de ser menino, também deixei as coisas próprias de menino. Ó Deus, é hora de nós como cristãos estarmos bem posicionados, porque quem não se posiciona, o mundo vai posicioná-lo. Quem não se posiciona biblicamente, quem não se posiciona doutrinariamente, quem não se posiciona numa vida de oração, numa vida com Deus, o mundo vai lhe posicionar, o mundo vai lhe arrastar. Seja, quem não se posiciona será forçosamente posicionado. E nós queremos aqui, ó Deus, nos posicionar perante a sociedade. Nós temos uma resposta, uma palavra para os anseios da sociedade, para os anseios das famílias, para os anseios da alma humana, das criaturas humanas, que desde o nascer ao morrer, nós somos movidos, ó Deus, por muitas coisas que ansiamos, é pela paz. Nós desejamos viver na verdade, nós queremos a verdade. Ninguém gosta de ser enganado, ninguém gosta de ser feito de trouxa, ninguém gosta de ser passado para trás. Nós queremos a verdade. O reformista Calvino já dizia: a paz se possível, mas a verdade a qualquer preço.
Então são coisas que nós ansiamos, nós buscamos pela felicidade. Quem é que não deseja ser feliz? Quem é que não deseja alegria nos seus dias? Então, Senhor, aqui estamos para rogar pela Tua graça, pelo Teu favor, e nos colocar debaixo da Tua palavra, do Teu senhorio. Aqui estamos para nos colocar debaixo, Deus, do Teu pastoreio, porque quando o Senhor é o pastor, de nada teremos falta. Ou seja, de nada teremos falta. Em cada departamento da vida, a botija de azeite vai estar lá sendo cheia por Deus. De nada teremos falta. No meio das lutas, a paz de Cristo estará presente em nossos corações. No meio das batalhas da vida, dos achaques, do mundo que tenta nos descredibilitar, a alegria do Senhor será a nossa força. Pai, às vezes passamos situações em que percebemos, Pai, claramente que as pessoas tentam nos contradizer a todo momento, para tentar nos demover da nossa firmeza, para tentar colocar dúvidas na nossa mente, para que nós deixemos de ter ousadia, deixemos de ter confiança, para que nós fiquemos, meio que paranoicos na mão dos outros. Deus, nós não queremos estar na mão de homem nenhum nesse mundo, nós queremos estar nas mãos de Deus. Nós não viemos à igreja por medo do diabo. E eu aqui, Senhor, como pastor, Tu sabes, Pai, que eu ensino as pessoas a virem para a igreja, não por medo do diabo, mas viemos à igreja, estamos na igreja por amor e alegria e gratidão a Jesus. Da mesma forma, Senhor, nós não podemos nesse mundo aprender a valorizar as pessoas, a valorizar a opinião das pessoas, a valorizar o ser humano, sendo colocados num estado de paranoia, sendo colocados num estado de medo de dar opinião, medo de falar, medo, para que aprendamos o valor da coletividade, para que aprendamos o valor da opinião alheia. Isso é do diabo, isso é força de Satanás que faz isso. Então nós Te pedimos, ó Pai, que queremos aprender o valor das pessoas, queremos aprender o valor do ser humano, queremos aprender o valor das pessoas que estão à nossa volta, das pessoas que nos cercam, queremos aprender o valor delas, movidos pelo Espírito Santo, movidos pela palavra de Deus. Ó Deus, nós temos visto neste mundo que o remorso tem sido muito mais forte do que a gratidão, porque quando a pessoa morre, parece que vai fechar até a floricultura, de tantas flores que se encomendam para colocar no caixão, a pessoa nem está vendo mais, mas enquanto a pessoa está viva, não diz que ama, não diz uma palavra carinhosa, não valoriza, não honra. Pai, o Senhor sabe que como pastor eu tenho credenciais para falar isso. O pastor é um cara que mais apanha nessa vida. Paulo diz que ele, como ministro do Evangelho, era considerado lixo, escória do mundo, porque o pastor pode se matar estudando para trazer a melhor mensagem, ele pode investir nos relacionamentos, visitar, estar com as pessoas nos seus piores momentos, mas ele vai ser combatido, ele vai ser descredibilitado, pouco, às vezes honrado. Agora no mundo, ó Pai, no mundo secular, no mundo corporativista, no mundo empresarial, as pessoas honram com muito mais facilidade umas às outras. Então, Pai, essas realidades nós precisamos estar atentos na vida espiritual, porque
senão nós corremos, Senhor, o risco de fazer o que os discípulos fizeram. O Senhor estava alertando-os quanto ao fermento dos fariseus, que era uma realidade espiritual. O fermento dos fariseus era a heresia deles e a incredulidade deles. Mas os discípulos, por causa de uma perspectiva materialista, uma perspectiva humana da coisa, estavam achando que Jesus estava falando aquilo porque eles não tinham pão. Era uma questão material que eles achavam, mas não era, era uma questão espiritual. Então, ó Pai, nós queremos rogar ao Senhor nesta noite, para que nós estejamos vigilantes, alertas, advertidos, exortados. Vigilante porque aquele que está de pé veja para que não caia. Ó Deus, quantos ministros religiosos caíram porque deixaram de estar vigilantes? Quantas pessoas que nos momentos de vitórias, de grandiosidades na vida, caíram porque relaxaram na vigilância. Passaram a confiar na carne, passaram a ter uma visão de mundo baseada na carne, baseado nas questões secularistas do mundo, do século, do presente século. Então isto é muito perigoso, é temerário. E nós queremos, portanto, ó Pai, nesta noite de oração, em que estamos meditando sobre discernimento espiritual e a eficácia consequente ou a ineficácia consequente da oração, nós queremos pedir, ó Pai, ao Senhor que o Senhor nos mantenha, Pai, vigilantes, seja o Senhor permitindo lutas, seja o Senhor permitindo ventos que soprem contra, ou seja, Pai, nos despertando à noite para acordar, seja usando o pregador da igreja para trazer a palavra aos nossos corações, e que o Teu bom Espírito, Senhor, esteja nos incomodando diariamente, para que nós, quando estivermos pensando de uma forma errada, ou às vezes falando uma coisa que a gente não deve, fazendo uma fofoca, falando mal, que isso contamina o coração, isso contamina a vida espiritual. Quando nós estivermos fazendo alguma coisa dessas erradas, que são próprias da nossa humanidade, ó Pai, que o Teu Espírito Santo nos incomode, que a Tua palavra venha firme e forte aos nossos pensamentos. Filho, você está errando. Filho, cuidado com o que sai da tua boca. Olha a fofoca, para de fazer fofoca. Que essa advertência do Senhor nos alcance e faça coro em nossos corações, Pai. Porque o Senhor estava aqui no texto de Marcos advertindo os discípulos, e eles estavam agarrados a um pensamento humano, e o Senhor estava lá advertindo: vocês não entendem? Vocês são duros de coração mesmo? E o Senhor então começou, Pai, a lembrá-los do que o Senhor havia feito. Olha lá, quando faltava pão, quando faltou pão, não fui eu que dei a provisão? Eu não multipliquei pães e peixes 2 vezes? Quantos cestos vocês recolheram? Às vezes, Pai, nós nos esquecemos na trajetória da nossa vida que em todos os momentos foi a graça de Deus. E quando nós nos esquecemos que foi a graça de Deus, nós ficamos soberbos, pedantes, nojentos. Ficamos nojentos, um nojo. Ficamos pessoas às vezes insuportáveis, com a nossa arrogância, nossos pensamentos de que somos melhores do que os outros. Somos melhores. Nós não somos melhores do que ninguém. Somos todos farinha do mesmo saco, pecadores. E se não fosse a graça de Deus conosco, nós estaríamos extraviados, como outros no mundo estão. Então o Senhor começou a lembrá-los, Pai, que o Senhor fez. Portanto, ó Pai, não nos permita esquecer, Pai, que sempre foi a Tua graça conosco. No dia que nós caímos, no dia que nós pecamos,
Pai, só o lembrar dos nossos pecados, nós temos vergonhas. Às vezes tem gente que poderá estar me ouvindo aqui, que o pecado é cabeludo, pecadão, cabeludo, pecadão. Mas quando se esquece disso, esqueceu que foi purificado dos pecados cabeludos do mundo, os pecados, e esqueceu que foi a graça de Deus que operou, que sustentou, que abriu porta, que curou, que fez milagre, que sustentou de pé. Quando se esquece disso, aí não, mas eu sou melhor, eu sou capaz, eu posso ser juiz de todos, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu. Materialismo, secularismo, cegueira espiritual. Os ouvidos vão ficando surdos para a voz de Deus, o coração vai ficando endurecido para a palavra de Deus, e às tantas, o discípulo está repreendendo o mestre, o poste está fazendo xixi no cachorro, e aí Jesus está falando sobre a necessidade dele morrer e ressuscitar, e Pedro está repreendendo Jesus. Jesus, não diga isso, Jesus. Não fala aí. Jesus, pelo amor de Deus, Jesus, não fala isso não. Pai, às vezes nós vemos televisões e rádio, pessoas mandando em Deus, obrigando Deus que eles querem que seja feito. Isso não é oração. Pai, nós estamos aqui para rogar e pedir a Tua graça, para rogar e pedir o Teu favor, Pai. Sem Ti nós não somos nada. Sem Ti nós somos cegos e surdos e mudos. Sem Ti nós não temos condições de ter nenhum entendimento espiritual. Sem a Tua graça que ilumina os nossos olhos, sem o Teu poder, Senhor, sem a Tua unção, nós não podemos nem sequer dar um amém na igreja, sem o Teu Espírito Santo agindo em nossas vidas. Portanto, Senhor, queremos estar vigilantes, Pai. Os dias que nós estamos vivendo são dias terríveis, são dias tenebrosos, são dias que o diabo está solto aí fora, Pai. Dias de carnaval, a indecência, a imoralidade, a sexualidade banalizada, sexo banalizado, uso de drogas. Nesses dias acontecerão muitos abortos, nesses dias acontecerão muitos adultérios, nesses dias muitos casamentos serão destruídos por causa do adultério, nesses dias muitos jovens serão contaminados com AIDS e muitas DSTs por causa de promiscuidade sexual. Nesses dias, muita gente será pela primeira vez possuídas por demônios, serão literalmente endemoniadas, serão feitas de cavalo do diabo. Nesses dias, Pai, todos os índices malignos, que o maligno veio para matar, roubar e destruir, irão subir. Estou falando, Deus, e orando com os meus irmãos, baseado em estatísticas, baseado em dados, o que tem acontecido nesse mundo. Portanto, nós não podemos admitir luz e trevas. Nós não podemos admitir que uma pessoa ache normal servir a dois senhores. Nós precisamos exortar, nós precisamos admoestar, precisamos estar vigilantes, para que aquele que está de pé veja que não caia, porque o diabo não vai aparecer com um rabinho de seta, uma pata rachada, um chifre na cabeça, saindo fumaça do nariz e a cabeça vermelha, cabeça saindo fumaça. Não, o diabo não vai aparecer assim. Normalmente ele vai aparecer travestido de uma alegria, uma festa de alegria, muito brilho, muita purpurina,
sabe? Muito glamour. E por trás, sexo ilícito, pornografia, adultério, drogas, mentiras, ninguém é de ninguém. Não é? Não é assim que acontece? Então, Senhor, nós queremos pedir, Deus, que a Tua mão, a Tua graça esteja sobre esse país, sobre as famílias, sobre as pessoas, Pai. O povão nessa hora é o mais afetado, é o que mais vai profundo nessas coisas malignas, Pai, buscando uma alegria que vai virar cinzas na quarta-feira. Pai, que essas pessoas tenham um encontro com Jesus e vejam que a alegria verdadeira é ter Jesus. A alegria verdadeira é ser de Jesus. E assim, Pai, o entendimento espiritual dessas pessoas sejam abertos, e que em nome de Jesus elas possam compreender a Tua vontade. E então, Senhor, ter uma vida com Deus e uma vida de oração e uma vida poderosa, uma vida relevante nessa terra, com legado nessa terra, uma vida feliz, vitoriosa em nome de Jesus. Ó Deus, nós oramos em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pelo testemunho da Joana, Senhor, essa jovem criança, Pai. Obrigado pelo testemunho dela, Pai, sarada, curada. Ó Deus, seus pais, sua família estão todos muito felizes e gratos. Obrigado, Senhor Jesus. Em nome do Senhor, Pai, que a Tua mão esteja sobre o Marcelo Moura, sobre a Maria Rita, sobre a Rosiane Brito. Ó Deus, sobre todos que estão tratando câncer, sobre todos que estão aqui em condição crônica esperando milagre, sobre todos aqueles que estão em tratamento, Senhor, em nome de Jesus. A nossa querida pastora tratando carótida, também a questão de causa na justiça. Ó Deus, um milagre em nome de Jesus. Suzana, Juliana, Maria Schneider, Jaqueline, Dona Neuza, em nome de Jesus. Tia Francisquinha, todas essas vidas, Pai, debaixo da mão da graça poderosa. Obrigado a Deus pela irmã Sueli Andrade, Pai, esteve internada, foi liberada no dia seguinte, graças a Deus, e graças a Deus foi identificado a causa, que era uma questão medicamentosa, foi mudado os medicamentos, graças a Deus nossa irmã está bem, não tem nada, está tudo em perfeita vitória. Obrigado a Deus, obrigado por cada vida, cada família. Nós declaramos Tua mão sobre todos, Pai, guardados nesses dias de carnaval, em nome de Jesus. Nós oramos para a glória de Deus, e o povo do Senhor diga amém e amém. Pois bem, ovelhinhas amadas, quero declarar uma noite abençoada para você, um ótimo final de semana em Cristo Jesus. Quero lembrá-los que domingo nós temos o culto de ceia do Senhor às 9 horas da manhã, Rua General Roca 340, Galeria. Estamos na Tijuca, próximos da Praça Sans Pena, coração da Tijuca. Venha estar conosco e cultuar ao Senhor. General Roca 340, Galeria, nesse próximo domingo, celebrando a ceia do Senhor. E em breve, em nome de Jesus, estaremos também reunidos naquela que será a sede nacional da nossa igreja, Comunidade Cristã Missão Evangélica, um templo que Deus tem dado provisão e aberto chuva de bênçãos, fazendo um milagre em nosso ministério. Temos construído, já estamos terminando toda a construção, toda a obra, todos os detalhes da nossa catedral para 500 pessoas na Estrada Francisco da Cruz Nunes, 10.031, região oceânica de Niterói, Mara Vista, Itaipu, a cidade balneária Itaipu. Louvado seja Deus, um milagre, uma bênção, em nome de Jesus. Antes da inauguração, nós vamos convidar a todos, queremos ver todos lá, hein? Em nome de Jesus, tá bem? Ore, por favor, para que as provisões continuem sendo derramadas e que aquele lugar seja, que naquele lugar
muitas almas sejam salvas, alcançadas por Jesus Cristo. Ore por nós. A seara é grande. Nós estamos assumindo um desafio grandioso. Estamos plantando uma igreja virgem, do zero. E eu sei que será uma grande bênção para a glória de Deus. Será uma grande bênção, um marco divisor de águas em nosso ministério. Eu creio, eu oro e assim eu declaro e conto com as tuas orações. Uma noite abençoada, domingo, 9 horas, General Roca 340. Graça, paz, misericórdia e amor da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos o que somos pela graça de Deus. Amém. Até domingo. Graça e paz.